Bem, Shalom Leculam. Eu convido você, gente, para nos alimentarmos espiritualmente, para nos elevarmos espiritualmente, né? Para que a gente possa satisfazer o alimento espiritual as nossas almas diante do nosso Criador. E eu convido você para abrir comigo o Tanar em Terrilim 10, a partir do início, para a gente se alimentar, né, espiritualmente. Diz assim: por que te conservas longe, Yahvé? Por que te esconde dos tempos de angústia, né? Então, essa é uma pergunta, digamos, de quem está fazendo sua tefilá e ainda não obteve uma resposta de nosso Criador. Isso aqui é uma pergunta, porque ele fala, por que te conservas longe, Yahvé? Por que ele faz essa pergunta? Porque é como se ele estivesse fazendo tefilá continuamente e não estivesse vendo, ou seja, obtivendo é, resposta de Deus. Não estava obtendo resposta de Deus. A resposta de Deus ainda não tinha chegado. Então, diante de tudo que ele estava passando, diante de todas as situações difíceis que ele se encontrava, ele questionava Deus, ele perguntava para o nosso Criador: por que te conservas longe? Né? Então, essa aqui é um tefilá, o início dessa tefilá revela o segredo, né, de quem estava fazendo essa tefilá, né, que a resposta ainda não tinha chegado, resposta de nosso Deus, né? Aí diz: por que te esconde nos tempos de angústia? Quer dizer, é como se Deus estivesse assistindo tudo, observando tudo, mas não estivesse respondendo a tefilá, né, do autor desse Terrilim. Então, ele pergunta: por que te conservas longe? Quer dizer, talvez até ele, digamos assim, o tempo fosse maior do que a gente imagina, né? E ele, esperando em Deus, fez aqui esse questionamento, né? Por que te conservas longe? É como se Deus estivesse assistindo tudo e não fazendo absolutamente nada para que aquela situação do autor desse Terrilim, mudasse. Então aqui ele questiona a Deus. O Passuque 2 diz assim: os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o justo, quer dizer, os ímpios, aqueles que não vivem, né, o israelismo, aqueles que não praticam as mitzvot do nosso Deus, né? Na sua arrogância, ele persegue, né? Persegue o justo, persegue o tzadik. Na sua arrogância, ele faz mal ao tzadik, ele quer fazer mal ao tzadik, ele quer de alguma forma é, é, destruir a vida do tzadik na sua arrogância, né? Então, aqui nós vemos a intimidade do autor deste Terrilim. Os ímpios, ele fala para nosso Deus, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente, com fúria, com ira, né, com raiva, né? Ele revela aqui que os seus perseguidores os perseguia com ira, com fúria, né? A intenção dos seus perseguidores aqui era lhe fazer o mal, né? Arrogantemente, querendo lhe fazer o mal. E aqui ele fala para nosso Criador. Segunda parte desse passo que diz assim: sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, né? Então, ele pede, né, para Deus que esses ímpios que o perseguem com fúria, com ira, com ódio, né, eles sejam apanhados nas armadilhas deles mesmos, né? Porque faz armadilha
que sejam com calúnia, que seja com difamação, que sejam verbalmente ou então querendo fazer um mal físico mesmo, né? Querendo uma agressão física ou então um dano pior, que é investir contra a vida do autor desse terlima aqui. E aqui ele pede a Deus que esses ímpios aqui, eles sejam apanhados nas suas próprias armadilhas, tá? Como Ramã, né? O que Ramã fez quando ele ele queria que Mordecai ele se dobrasse diante dele. Todo mundo se dobrou diante de Ramã, mas o que nós vemos, né, na Megilat Esther, o que nós vemos é que Mordecai ele não se dobrava diante de ninguém, a não ser diante de Deus, né? Que é o meu caso, é o teu caso, é o nosso caso. Né? A gente não se dobra diante de ninguém, a não ser do nosso Criador. Isso enfureceu quem? Enfureceu o seu inimigo Ramã. Quantos inimigos querem te ver dobrados? Né? Quantos inimigos estão querendo aí, né? Montar, né, como diz aí o ditado popular, né, colocar a sela e fazer de você um cavalo. E se você não se dobra diante dele, ele se enfurece, ele te odeia, né? E ele faz o quê? Ele faz o que é que Ramã fez? Preparou uma forca para quem? Para Mordecai, né? Preparou uma forca para Mordecai. Mordecai recebeu o quê? Uma sentença de morte, né? Porque Ramã, né, ele abriu ali o que nós vemos aqui, uma armadilha para destruir, para acabar com a vida de Mordecai, né? Então, cada vez que Ramã passava, queria que todo mundo se dobrasse diante dele. Mas Mordecai, ele não se dobrava. Continuou, né, firme ali. Não se dobrou diante de seus inimigos, diante de seu inimigo, não se encurvou diante de Ramã. Isso foi enfurecendo cada vez mais Ramã. E nós vemos que o tempo passou. Daqui a um dia, coisa se inverte, né, e acaba Ramã começando a cair diante de Mordecai. Até que um dia ele chega diante de sua mulher e de seus amigos, e ele diz o seguinte, olha, ele conta a situação, ele fala para sua mulher e para seus amigos o que estava acontecendo, porque Mordecai anteriormente ele tinha descoberto uma, uns eunucos, né, combinando, se combinando para matar, para tirar a vida do rei Ahasverosh. E Mordecai foi lá e avisou, né, para a rainha Hadassa, ou seja, avisou deu aviso para o rei Ahasverosh, e aqueles dois eunucos eles foram executados, né? E Mordecai ele livrou a vida do rei Ahasverosh. Então o tempo se passou, né? E quando o rei Ahasverosh ele levantou Ramã como um grande lá na Pérsia, né? Chegou um momento também que o rei Ahasverosh ele tinha escrevido o feito de Mordecai, a atitude de Mordecai, né? O rei Ahasverosh tinha colocado ali como se fosse num diário da sua vida, né? As crônicas dos reis. Até que um dia ele vai até um certo local e ali ele pega ali o seu diário e começa a folhear e vê ali
né, o que Mordecai tinha feito por ele, que Mordecai, a atitude dele, né? E, poxa, se eu não tivesse, se esse homem não tivesse me avisado, esse homem é um cara fiel a mim, né? Ele é uma pessoa fiel a mim. Se ele não tivesse avisado, eu estaria morto hoje. Aí chamou ali os seus servos e disse assim: o que é que foi feito por esse homem aqui? Né? Porque eu devo minha vida a ele. E disseram assim: nada foi feito por esse homem. Até que chega um momento que ele chama Ramã e diz assim: olha, Ramã, o que seria feito? O que você acha que deve ser feito ao homem que o rei, do qual o rei se agrada, do qual o rei, sabe, tem agrado, né? E Amã pensa que o rei Ahasverosh está falando sobre ele. Ah, eu acho que deve ser comigo. Então ele diz assim, olha, rei, eu acredito que o homem do qual tu se agrada, né? Que já que ele subiu de cargo, então achava que era ele. Então assim, olha, eu acho que deverias tu vestir ele com as vestes reais, deveria montar esse homem no teu melhor cavalo e colocar alguém para ir na frente, puxando nas rédeas do cavalo, né? E gritando na frente. Assim faz o rei ao homem, né, do qual ele se agrada. E aí chega um momento em que o rei diz assim: é isso mesmo, então é isso que eu vou fazer com Mordecai. E Haman se assusta, diz, o que é isso? Eu pensei que era comigo. Esse homem é meu inimigo. E diz assim: olha, Haman, você vai fazer isso, você vai montar esse homem no meu melhor cavalo, e você vai sair gritando na frente, dizendo: assim faz o rei ao homem do qual o rei se agrada. E foi isso que aconteceu. Ramã foi obrigado, né, as coisas começaram a decair para o lado de Ramã. E ele pegou o cavalo, o melhor cavalo do rei, Ahasverosh. Ele chamou Mordecai, vestiu Mordecai das vestes reais, montou Mordecai no cavalo do rei, o melhor cavalo do rei, e saiu na frente, puxando o cavalo e gritando pelas ruas, né? Assim faz o rei ao homem do qual se agrada, né? Depois do caso passado, ele chega em casa e chama sua esposa, chama seus amigos e diz assim: olha, aconteceu assim, assim. Aí, olha o que é que a mulher de Ramã fala para ele. Ele diz assim: olha, se esse homem diante do qual tu começastes a cair é da semente dos israelitas, certamente tu cairás e não prevalecerás contra ele. Para quem já está desesperado, gente, para quem já foi humilhado, né? Para quem já foi humilhado e ouve uma coisa dessa da boca de sua própria mulher, é para acabar de matar, né? Então, gente, Ramã tinha tomado a atitude de fazer que o rei assinasse, sem perceber, um decreto contra o povo de Mordecai, o nosso povo israelita, que estava ali na Pérsia, né, que tinha acabado que tinha destruído o Império Babilônio, que tinha dominado aquela área, que tinha onde se encontravam vários israelitas, milhares de israelitas na Pérsia, né? Porque a Pérsia destruiu o Império Babilônico e era a Pérsia agora que prevalecia como império naquele tempo. E naquele tempo de Mordecai e de Hadassa, né, o rei era o Ahasverosh, né, já não era mais Ciro, era Ahasverosh. Então, gente, o que nós vemos é que, sem perceber, o rei ele assinou um edito, uma sentença de execução de todos os israelitas daquela época, que estava ali no Império Persa, né? Então as coisas começaram a mudar, até que um dia a, a pobre a pobre mocinha israelita, né, se torna o que rainha da Pérsia, porque ela se tornou mulher do rei Ahasverosh. E o que nós vemos é que chega um momento em que ela fica sabendo que o seu povo israelita, ali que estão ali no Império Persa, estão para serem executados nas datas determinadas por Ramã. E ele faz um banquete, ela faz um banquete, pede para seu
para o rei Ahasverosh chamar é, Ramã. Ramã se encontra ali e chega um momento que ela revela que Ramã quer executar, destruir seu povo. Ela revela, porque até aquele momento ela não tinha revelado que era israelita. Depois ela se revela para o rei Ahasverosh que era israelita e que Ramã fez com que o rei assinasse sem perceber uma sentença contra todo o seu povo israelita. Então, quando a rainha Esté entrou, né, na Câmara do Rei, você sabe que ele fez a seguinte, ele disse, olha, que desejo? Eu te dou até metade do meu reino. Ela disse, não quero metade do teu reino. Eu quero que você livre o meu povo, que está para ser executado, que está para ser destruído, que está para ser exterminado. Então, naquele mesmo banquete, o rei pergunta, né, sobre a pessoa que queria o mal do povo de Esté, e ela diz: está aqui, Ramã. Ramã tenta ali suplicar, porque sabe que a sentença para ele seria a morte, mas o rei se irrita porque ele tocou a sua esposa, né? Porque ele foi suplicar e tocou a sua esposa e disse: olha, não basta, você ainda quer forçar minha mulher na minha frente. E ali a mãe é arrastado, gente, né? Para ser executado aonde? Na mesma forca que ele tinha preparado para quem? Preparado para Mordecai, né? Ele tinha preparado uma forca para Mordecai. E agora quem vai ser enfocado naquela forca que ele havia preparado seria ele mesmo. Então as coisas se invertem com o tempo. E num dia em que foi determinado para que os nossos antepassados israelitas lá da Pérsia fossem executados, né? Fosse executado, nessa mesma data a coisa se inverteu, né? E, e foi a vez do nosso povo israelita lutar contra nossos inimigos, destruir nossos inimigos, e todos os nossos inimigos foram destruídos, foram executados pelos israelitas da época, né? E Ramã, ele foi o que, gente? Enforcado na forca que havia preparado para aquele israelita, que era da tribo de Binyamin, né? Porque Mordecai e a rainha Hadassa era da tribo de Binyamin, né? Então, o que acontece depois com Mordecai? Ele é colocado no lugar de quem? De Ramã. Então você vê que as coisas se inverteram e Deus, ele se manifestou de uma forma que a coisa se inverteu tanto que Ramã foi enfocado na forca que tinha preparado para Mordecai e Mordecai assume o cargo que era exatamente de Ramã. Então que isso aconteça com os nossos inimigos, com todos aqueles, né, que se levantarem contra as nossas vidas, contra o nosso povo, né, contra qualquer um de nós. Porque a quem servimos? Nós servimos ao Deus que criou os homens e não Deus que os homens criaram. Nós servimos ao Deus Criador e não ao Deus criatura. Então, a promessa do nosso Deus é que nós seremos cabeça e não cauda. Se o nosso inimigo vier contra nós por um caminho, ele fugirá de nós por 7 caminhos. Então, gente, nessa época de Purim, possamos então nos alimentar desse Terlim 10, né? E a gente vê aqui na intimidade quantas vezes, né, Mordecai ele não fez tefilá, não chorou diante de nosso Criador, não conversou com o nosso Criador, não falou, né, sabe, não desabafou dessa forma aqui que o autor desse Terlim está desabafando, né? Chorando, reclamando para Deus: olha, meu Deus, estamos para ser executados, nosso povo está para ser exterminado, né? Então, gente, que todos os nossos inimigos não prevaleçam, que nenhum dos nossos inimigos prevaleça contra nós, e que, ou seja, que Purim, né? Que essa Hag,
a Hagpurim, ela sirva como memorial, sirva como lembrete, para que a gente possa lembrar, entendeu? Que nossos antepassados passaram por situações semelhantes à nossa, mas Deus deu o livramento para eles. Da mesma forma que tem dado o livramento para nós. Quantos nazistas têm surgido por aí, pessoas se declarando nazistas, né? Intentando mal contra nós, mas que nenhum prevaleça, mas que o nosso povo Israel, o nosso povo, não falo do país, eu falo do povo de Israel, espalhado pelo mundo, que o nosso povo, gente, ele, ele, ele prevaleça contra todos os seus inimigos. Eu quero continuar lendo aqui para não puxar muito, né? O 2 ainda, os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o justo. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, né? O Passuque 3 diz assim, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema de Arrevé. Porque o ímpio gloria-se de quê? Do desejo da sua alma. Né? Quem é o Deus do ímpio? O dinheiro. O dinheiro é o Deus do ímpio. Qual é a religião do ímpio? O trabalho dele. Né? Então, ele fala com arrogância, dizendo que não deve nada para Deus. Que tudo que ele tem foi gastado com o suor do rosto dele. Né? E ele não deve nada para o Criador. Que tudo é mérito dele. Na sua arrogância, o ímpio fala isso. Né? Isso aqui é só do meu rosto. Né? Isso aqui é fruto do meu trabalho. Né? E menospreza quem? Menospreza Deus. O ímpio não é como você, que de manhã cedo você faz a sua tefilá. Baruch atah, revela o reino. Ramut Zeruhat Boker Minharetes. Né? Não é como você. Não é como você que chega meio-dia e faz outra tefilá. Não é como você que chega à noite e faz outra tefilá em agradecimento. Não é como você que se vai comer uma fruta. Você faz a tefilá dizendo Borei Peri Haetes. Não é você. Não é como você. O ímpio não é como você que é agradecido a Deus por tudo de bom que acontece na sua vida. Pelo seu emprego, né? Você é agradecido pelo seu emprego, você é agradecido pelo sucesso que você está tendo, você é agradecido por não faltar o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, o seu lanche, o seu calçado, a sua roupa, os bens que você tem, você é agradecido a Deus. Mas os ímpios são bem diferentes. Né? Diz mais aqui, vamos ler mais o Passuque 3, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Né? Ele e diz mais assim, bendiz ao avarento e blasfema de Arrevé. O ímpio blasfema do Criador. Ele fala mal do Criador. Né? Quantas das vezes pessoas, né, em defesa de um homem, né, de um ser humano, de um mortal, ele acaba blasfemando do Criador. Né? Quer dizer, em defesa de uma criatura, blasfema do Criador. Né? Quantas pessoas, gente, falam mal da nossa religião e acaba falando besteira, né? Acaba em defesa de uma criatura, blasfemando do Criador, né? E sofrendo consequências horríveis. E assim é o ímpio. Ele é blasfemador, ele se gloria do desejo da sua alma e faz tudo que é pecaminoso. Não está nem aí para as mitzvot de Deus. E a nossa religião para eles é besteira, né? Não tem valor de nada. Mas é a nossa religião, que nos conecta ao nosso Criador. É a nossa religião que nos liga a quem nos fez e faz com que estejamos de pé, mesmo diante de vários inimigos, mesmo em meio a grandes perseguições. É isso que nos mantém de pé. Então, que você possa se alimentar desse Tehilim, que eu gostaria também de ler um pouco mais adiante, o Passuque 4, que diz, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Quer dizer, o ímpio é tão arrogante, né, tão orgulhoso, que
né, que ele não investiga. O ímpio não é como você, que tem cuidado no que ouve, com o que falam por aí. Que ele acredita em histórias que contam, não quer nem saber se é difamação, se é calúnia, se é mentira, né? E sai espalhando, rasgando a vida das pessoas, né? O ímpio não investiga. O ímpio não está nem aí para saber, procurar saber se é verdade ou se é mentira. O ímpio vai sair detonando tua vida, destruindo tua vida, tua reputação. Entendeu, gente? Mas você é diferente. É por isso que luz é luz e trevas é trevas. Se tem uma parte, gente, que eu gosto muito, é aquela parte no começo do nosso livro sagrado, na nossa Torá, que diz que Deus disse haja luz e houve luz, e depois ele faz separação entre luz e trevas. Então, gente, se você é luz, esteja separado das trevas, tá bom? Porque trevas são trevas e luz é luz. Então, lindo é que Deus não deixou misturado ali um no meio do outro. Luz no meio das trevas e trevas no meio de luz. Fez separação entre luz e trevas, gente. Barzinho não é lugar para você, boteco não é lugar para você. Quer tomar seu inhai agora em Purim? Reúna a sua família, né? Fazer os portugueses, né? Não praticam a nossa religião, né? Não pratica, não vive a nossa crença. Mas os portugueses ali, eles tomam comumente o seu vinho ali em família, né? Na sua janta, no seu almoço. É normal beber o seu inhai ali, o seu vinho, familiarmente, entre família, entre parentes, e não no meio de ímpios, no meio de pessoas que não querem saber de religiosidade, só falam baixarias, né? Só falam da vida dos outros, né? Não se reúne. É diferente de você que vai reunir sua família, agora em Purim, e falar de quê? Falar dos acontecimentos aqui, ler o livro de Esté, se alimentar, contar a história e beber ali o seu vinho religiosamente com sua família. É isso. Então, há uma diferença muito grande. Então, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus, né? Você ainda teme a Deus. E o ímpio não teme a Deus, porque ele diz não a Deus, Deus não existe, entendeu? Deus é o meu dinheiro, rapaz. Que religião? Religião é meu trabalho, acabou. Entendeu? É assim que o ímpio se comporta, é assim que o ímpio fala arrogantemente. Não é isso, gente? Então, o ímpio diz por aí que não há Deus. E se ele não acredita em Deus, não está nem aí, né, para viver para o seu Criador, então ele vai fazer o que bem quer, porque ele não teme a Deus. Se não teme, não teme a Deus, então ele vai temer a quem? Né? Fala o que pensa, fala o que quer. As suas atitudes são atitudes arrogantes e ímpias de acordo com o que ele é, um ímpio, né? Mas você é luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. Então, a palavra kadosh, gente, traduz em santo, significa separado. Você é um povo separado. Você é um povo para a família. Você é um marido para sua mulher e você é uma mulher para seu marido. Tá bom? Conviver ali com seus filhos. Não é isso? Enquanto pessoas criticam, pessoas falam mal dessa sua atitude, porque nós somos um povo, temos um costume, é claro, bem diferente, que diz, não pode, vai botar o filho a perder, bebendo vinho, isso é pecado, né? Aí o filho vai aprender, sabe aonde? Lá no meio dos ímpios. O filho vai aprender, sabe com quem? Com pessoas erradas. Quando o filho cresce ali naquele recinto familiar, né? Ele vai aprender o quê? Que o papai não vive em boteco com amigos. Papai, quando quer beber, ele se senta à mesa com minha mãe, né? Em família, e bebe ali religiosamente. Quando esse filho crescer, ele vai fazer o mesmo. Ele vai ser um homem família, pegar sonhar no tempo de Purim, no tempo de Hanukkah, no tempo de outros Hagim.
entendeu, gente? E vai ali reunir sua família e degustar o seu inhai em família, religiosamente, sendo ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, como é que se deve comportar, como se deve comportar diante de uma degustação do seu inhai, né? Fazendo ali a sua tefilá, Baruch atah e revelo reino, borei peri hagafen, né? Então, sempre agradecendo a Deus por tudo, pelo fruto da videira, né? E o teu filho crescendo ali, sendo instruído, para que ele não vá lá aprender com os ímpios e viver com os ímpios no boteco, no bar, entendeu? E depois partindo para atitudes que não deveria, aprendendo coisas erradas que a nossa religião não aceita. É isso, gente. Então, é, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. O Passuque 5 diz assim: os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. Seus caminhos são sempre atormentadores, né, gente? O ímpio lhe aparenta uma certa felicidade, mas chora no banheiro. O ímpio, ele canta, né, para se mostrar, digamos assim, digamos assim, uma aparência de que está tudo bem, na verdade, entendeu, gente? Vive chorando às escondidas atrás da porta para que ninguém veja. Então, sorriso fingido, alegria fingida, né? Quantas vezes ouvimos falar de que alguém tirou a própria vida, se suicidou, por quê? E pessoas, às vezes, alegres, pessoas que brincam, entendeu? Pessoas que aparentemente estão felizes, estão sempre brincando, soltando piadinha, soltando indireta, às vezes, até com quem está quieto, né? E, de repente, a gente ouve falar que a pessoa tirou a própria vida. Por quê? Porque ele vivia uma aparência, vivia de aparência. Ele era aparentemente feliz, mas interiormente, na verdade, estava morrendo. Isso? Então o Passuque 6 diz assim: diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Olha como o ímpio se acha. Não, eu nunca serei abalado. Tenho aí o meu carro, tenho aí o meu dinheiro, sou isso, um profissional, sou isso, sou aquilo outro. Nunca seria abalado, né? E quantos estão hoje na sarjeta? Quantos estão hoje morando na rua? E você chega ali para aquelas pessoas moradoras de rua, pergunta, o cara é um profissional, o cara é um mecânico, o cara é um soldador, é um profissional, mas anteriormente era arrogante, não é isso, gente? E hoje se encontra em uma situação difícil, porque muitos dizem, não serei abalado, e acaba sendo abalado, né? E como é abalado nisso? Então, que nosso Deus proteja a cada um de nós de sermos abalados e cairmos numa situação semelhante à situação de muitos ímpios por aí, né? O Passuque 7 diz assim: sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade, né? Olha, o grande problema do ímpio, a língua, né? Difamando as pessoas, soltando piadinha com quem está quieto, soltando indireta com quem está quieto no seu canto, né? Caluniando pessoas, inventando conversa de fulano, inventando a conversa de ciclano. Então, aqui é o autor desse Terrilim, ele revela como são os ímpios, né? Língua solta, na boca, né? Sempre difamando, sempre, né, injuriando, às vezes, injuriando pessoas, mexendo com a honra das pessoas, mexendo com a honra das pessoas, né? E até onde vai parar essas pessoas? Elas não temem a Deus, não temem a Deus. E às vezes, quando invoca alguém, não é Deus, é uma criatura como ele, ser mortal como ele é mortal. Não é isso, gente? E não vive nenhuma regra religiosa, porque não teme a Deus mesmo. Então,
tem regra religiosa, não tem esse negócio de, não, está errado, não pode fazer isso não, não pode falar isso, porque está errado, né? Não, não fala isso, gente, né? Porque não teme a Deus, não acredita. O Passuque 8, gente. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o justo. É isso. Então, o ímpio, quando ele acha que alguém é fraco, ele vai para cima. Quer pregar fama de brabo em cima de alguém que ele pensa que é fraco. Ele acha que é. Ele veio do acho. É isso. Então, o que ímpio faz? Ele mata o inocente. Ele mata o inocente. Ele tira a vida do inocente. É isso. Então, a convivência com o ímpio é para você, israelita? É claro que não. Quantas pessoas que acabam se dando mal porque andam com pessoas com a qual não deveria andar? Como alguns policiais falam, me diz com quem tu anda, eu digo quem tu és. Não é isso? Então se afasta das trevas, se afasta de pessoas, entendeu? De pessoas ímpias. Tá bom, gente? Toma cuidado com pessoas ímpias. Quantas pessoas estão sofrendo consequências? Não é isso? Porque as suas companhias eram ímpias. Andavam com ímpios. As suas amizades eram com ímpios. E acabaram se dando mal. Então, o 9, gente, diz assim: armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, roubam, colhendo na sua rede. Então, né, é claro que vivem armando ciladas. Seja qual for a cilada, independentemente da cilada, tem tantos tipos de ciladas que pode se armar para cima de alguém inocente. Principalmente pessoas ingênuas, pessoas sinceras, pessoas que levam a sério uma certa amizade e pessoas se aproveitam. Entendeu, gente? Então, amizade com ímpio é muito, muito perigoso. Porque Deus fez separação entre luz e trevas. Então, se você é luz, sinceramente, assim como água e óleo não se misturam, da mesma forma luz e trevas não se misturam. Não é isso, gente? Porque se você faz um teste no quarto da sua casa, se você apaga a luz, fica o quê? Escuro. São trevas. Se você acende a luz, fica claro. As trevas desaparecem. Então, entenda bem. Luz é luz e trevas são trevas. Um é o oposto do outro. Se é uma pessoa religiosa, uma pessoa que vive para seu Deus, o ímpio é totalmente contrário de você. Você tem respeito à família, você tem respeito ao seu próximo. O ímpio não tem respeito à família, não tem respeito ao próximo. Só maldade no coração. E se você não tomar cuidado, você será uma vítima do ímpio. Porque o ímpio não tem Deus para temer. Ele não teme a Deus. E por não temer a Deus, ele vai temer a quem? O homem. Entendeu, gente? Vai viver de enganação. Vai viver de maldade, entendeu? Em cima de pessoas ingênuas. Então, ser cauteloso é muito importante. E saber quando se liga a luz do quarto, a escuridão que estava lá dentro desaparece. Mas se a luz se apaga, a escuridão volta novamente. Então não deixe essa luz que está em você se apagar. Não deixe essa chama do israelismo se apagar em você. Se alimenta, entendeu? Aqui, do Tanar, do nosso livro sagrado. Entendeu, gente? Se alimenta espiritualmente para que você possa estar firme, para que você possa estar bem, para que você possa estar realmente de cabeça erguida, ainda que surjam tantas coisas negativas, você vai estar firme. Você vai estar bem, você vai estar porque teu Deus está contigo. O 10 diz assim: encolhem-se
abaixa-se para que os justos caiam em suas fortes garras. O ímpio está sempre querendo fazer maldade com o justo. Você é um tzadik, você é um justo. Você é uma pessoa, digamos assim, sem maldade no coração. Você acaba acreditando nas pessoas e as pessoas fazem maldade com você. Te apunhalam pelas costas, se aproveitam da tua bondade, entendeu? Para te fazer mal, para te fazer mal. Então lembra, vira as costas para o ímpio, sai de perto dele, porque você é luz. O ímpio está sempre querendo fazer alguma coisa, sempre querendo uma vítima. Entendeu, gente? Então, luz é luz e trevas são trevas. Então, se alimente, né, da palavra de Deus e veja a grande diferença que há entre você e aquele que não vive para Deus. O 11 diz assim: diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Quer dizer, Deus não liga para o que eu estou fazendo. Ele faz maldade, o ímpio faz maldade, e para ele não tem castigo de Deus, não vai acontecer nada, não fez nada comigo, mas estou realmente fazendo maldade, eu vou fazer isso, vou me divertir com a maldade que estou fazendo, vou me divertir com o mal que eu estou fazendo com essa pessoa. E o ímpio se diverte, o ímpio faz maldade sorrindo, entendeu, gente? Deus não vai ver, Deus não está nem aí para isso, entendeu? O ímpio não teme. E se ele não teme, ele não está nem aí para o que ele vai fazer, entendeu? Então sai de perto. Seja se um vai para o norte, outro vai para o sul. Se um vai para o sul, outro vai para o norte. Mas cria distância das trevas. Porque você é uma pessoa de Deus, entendeu? O 12 diz assim: levanta-te, ó Deus, levanta-te a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Ele grita por Deus, né? Porque certamente o autor desse terreirinho era vítima da maldade dos ímpios. Ele grita por Deus, ele diz: levanta-te, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Ele está necessitado de ajuda, ele está necessitado de um livramento, ele está necessitado da manifestação de Deus, para que tudo aquilo se acabe, para que tudo aquilo termine, aquilo que vem das maldades, gente, que parte dos ímpios. O Passuque 13 diz assim: porque blasfema de Deus o ímpio está blasfemando de Deus. O ímpio não tem respeito por coisas religiosas, não, gente. O ímpio não tem respeito pela sua religião, não. O ímpio não quer saber das mitzvot do teu Deus. Ele quer fazer maldade contigo e ficar rindo depois, juntamente com outros ímpios. E blasfema de Deus, fala coisas pesadas com Deus. E às vezes para defender uma criatura. Ele acaba falando mal do Criador. E quantos estão sofrendo consequências porque, né, não tomam cuidado com o que vão dizer, não tomam cuidado com o que vão falar, entendeu? Vamos continuar. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Deus não castiga, né? Deus não vai querer fazer nada, ele não faz nada, eu faço o que eu bem quiser, entendeu? É assim que o ímpio fala, entendeu? O Passuque 14 diz assim: tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sob tuas mãos, a ti o justo se encomenda, tu és o auxílio do órfão, né? O auxílio do órfão, né? Que não tem pai, que não tem um protetor ali, que não tem ali um pai para proteger, um pai para dar o livramento. Então Deus se manifesta nesses momentos aí para auxiliar, para ajudar, né, o órfão e o necessitado. Né? O 15 diz assim: quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade.
até nada mais achares dela, né? Então, o autor de Tehillim aqui, ele pede para Deus quebrar o braço do ímpio malvado, né? Do ímpio que anda praticando mal, do ímpio que anda praticando maldade. Quer dizer, ele pede ajuda para Deus, que talvez não esteja aqui o alcance do autor desse Tehillim, né? Tomar uma atitude. E ele pede para que Deus ele quebre o braço do ímpio malvado, do ímpio que está fazendo a maldade, né? O 16 diz assim: ó Yahvé, Yahvé é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os goim, né? O 17 diz assim: Yahvé, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. O 18 diz: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da maldade, né? Então, ele pede justiça para Deus, né? Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, né? Uma pessoa oprimida, que está sendo oprimido ali, né? Debaixo de opressão. Então, para fazer justiça, ele pede justiça para Deus. Ele quer justiça, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar de maldade, né? Ele pede para Deus dar um fim à maldade do ímpio. Ele pede para Deus acabar com aquela maldade. Então, que a mensagem da Hag Purim possa estar no coração de cada um, né? E que essa mensagem dessa Hag que nos faz lembrar do grande livramento que nossos antepassados recebeu do nosso Deus, possa nos fortalecer, possa fortalecer a cada um, né? Para que entenda, né? Que você não é o único que está passando por isso, que teus antepassados também passaram por isso, né? Então, a Hag Hanukkah tem uma mensagem de inimigos que se levantaram, né? E ali os macabeus, eles derrotaram os inimigos e libertaram o reino de Yehudá da época. E a religião que estava sendo impedida voltou a ser praticada novamente, né? E em Purim, nós recebemos o nosso povo, né, recebeu um grande livramento. De quem? De inimigos, de seres humanos, não foi de Satanás, não foi do diabo, os espíritos, vamos expulsar, sai Satanás, sai diabo, sai ser humano maldoso, sai ser humano do mal, sai ser humano ruim, entendeu, gente? E não espíritos, entendeu, gente? Então, a nossa cultura é diferente. Então, nós estamos com os nossos olhos fitos no ser humano mal, no ser humano mal, para que ele não faça nenhuma maldade com nenhum de nós que servimos ao nosso Deus, que temos bondade no nosso coração, que não há maldade em nós, mas nós temos que ter cautela, porque senão o ímpio vem e faz maldade. Ingenuidade demais não presta. Então a gente é o que, gente? Por que nós falamos que somos uma família? Porque nós temos um patriarca, Abraham. Gerações de gerações se tornou essa grande família. Então não é assim a gente ficar... Esse negócio está querendo converter alguém na cabeça das pessoas. Vem, 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 vem. Não. Que às vezes a pessoa vem, mas não está convertida de verdade. E a nossa comunidade é o quê? É uma família. Quando você vem para fazer parte de uma família. Você não vem fazer parte de uma comunidade religiosa. Você não vem para fazer parte de uma igreja, de alguma coisa assim semelhante. Você vem fazer parte de uma família, né? Aí sim, você vai fazer parte, você vai frequentar a sinagoga, você vai ir para as reuniões na sinagoga, mas lembrando que ali você está no meio de família e não no meio de membros de uma comunidade religiosa.
Você está no meio de uma família, porque nós somos o quê? Uma etnia. Entendeu, gente? Nós não somos uma religião, nós somos uma etnia que tem uma religião. Tá bom, gente? Nós somos uma etnia que tem uma religião. Quem é nosso pai? Abraão, né? Nosso pai. Quem é o nosso Deus? O Criador de tudo e de todos, né? Então, que nosso Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa ser grandemente edificado por estas palavras, né? Que possam te fortalecer para que você esteja de cabeça erguida e se estava de cabeça baixa, possa erguer sua cabeça. Realmente está bem diante de Deus. Tá bom, gente? E continuar acreditando na tua vitória e que teus inimigos não prevalecerão contra você. Então, por isso, meia leculam,